18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Alô, equipe 18 horas. Alô, você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Sempre contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994-887592, hein, Karime? Tem mimo hoje, Karime? Temos mimo hoje, mas vamos lá, uma coisa, outra coisa, né? Vamos separar as situações. Seguinte, para você participar do programa pelo WhatsApp 994-887592 ou também para você que nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Legal. Entra lá, manda uma mensagem pra gente, fala da sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Agora, o mimo é o seguinte: a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de ingressos dos cinemas do grupo UCI. É isso aí, então parou, levou, né, Carlão? Simples assim, é só você participar conosco aqui do 18 horas. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Governo federal se prepara para a seca extrema na Amazônia brasileira. A previsão da Defesa Civil do Amazonas é que a estiagem deste ano seja pior do que a do ano passado. Deputados estaduais reforçaram a necessidade do governo do Amazonas de receber os policiais militares para negociar o pagamento da database. Justiça aciona a Polícia Militar para notificar os donos dos 900 flutuantes do Tarumã Sul. 6:03, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, sejam muito bem-vindos. Vamos conferir hoje, até às 7 da noite, os destaques do dia. Hoje, quarta-feira, 22 de maio de 2024, no ar para você, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olhem, depois do desastre das chuvas no Rio Grande do Sul, o governo federal se prepara agora para a seca extrema na Amazônia brasileira. Isso mesmo, seca extrema. A secretária nacional de mudança do clima, Ana Toni, prevê aí que este ano teremos uma seca terrível, hein, Karime? As previsões a gente já tem falado aqui desde o ano passado, Sim. né? Que as previsões são essas mesmas. Na última semana, a Defesa Civil aqui do Amazonas divulgou alerta de que a estiagem deste ano aqui no estado deve ser tão ou mais severa do que a do ano passado, quando os rios aqui do estado tiveram a pior seca da história. A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas que moram em áreas afetadas pela estiagem do ano passado e podem ser prejudicadas este ano, para essas pessoas estocarem água, alimentos e até medicamentos. Preparem-se, né? Vale Exato. lembrar que a estiagem na Amazônia ocorre no segundo semestre do ano, com um pico da vazante dos principais rios da região se concentrando entre os meses de outubro e novembro, Karime. Carlão, todos nós lembramos aí das imagens marcantes Sim. da seca do ano passado. E ainda estamos contabilizando os prejuízos dessa que foi a maior estiagem que se tem notícia. Os rios secos mudaram a geografia da região. As imagens foram impressionantes, aqueles leitos de rio, todos viraram secos. estrada os rios, né? Viraram estradas, as pessoas andando, passando, né, tendo que passar ali andando ou de bicicleta, enfim. Prejudicou, é claro, o transporte para as comunidades ribeirinhas e, claro, também o acesso à água, comida e remédios. Muitas comunidades ficaram isoladas sem conseguir o básico, né, Carlão? Olha só, até mesmo as fábricas, hein, Karime? As fábricas do Polo Industrial de Manaus e também o comércio aqui da capital foram afetados e sofreram aí muito com essa seca severa, né? Essa estiagem severa que teve em 2023. Exato, porque além dos rios baixarem, a gente teve pouca chuva, então foi um período de estiagem Parou nunca tudo visto. quase. Parou tudo, exato. A gente sabe que ainda contabiliza esses prejuízos, Sim. né? Bom, quem está acompanhando as ações governamentais para o enfrentamento da estiagem é a repórter Nathalie Moraes. Ela está ao vivo aqui com a gente, dá mais detalhes a respeito do assunto. Então, Nathalie, boa noite. O que a gente já tem, assim, de fato sendo feito para amenizar ou para enfrentar melhor a estiagem desse ano? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, né? A gente sabe que o cenário ainda é crítico. Por que ainda é crítico, já que a gente está em meio ao inverno amazônico? É crítico porque os nossos
nossos rios não se recuperaram. A gente ainda está no inverno, a gente está no finzinho do inverno, mas não choveu o suficiente para que os nossos rios retomassem aos níveis, vamos dizer assim, acima da média. Tanto, né, que assim, em anos anteriores, em época como essa, finzinho de maio, a gente já estaria aqui falando sobre construções de pontes, de marombas para contenção de cheia. Exato, e nada disso tem sido falado. A gente sempre fala aqui do nível do Rio Negro e a gente sabe que hoje o nível do Rio Negro está abaixo do que o que estava sendo medido no mesmo dia do ano passado, pelo menos uns 2 metros abaixo. Em torno de 2 metros. Hoje está em 26,12 metros. Na mesmo período do ano passado estava quase 29, numa época como essa. Então, ou seja, ano passado com essa seca extrema, e se esse ano a gente já está com o nível do rio baixo, imagina, é óbvio que esse ano vai ser muito difícil. Ainda, né, que a gente torça para que seja o contrário, né, os prognósticos, o clima, né, vem mostrando pra gente que infelizmente a gente deve registrar uma estiagem, uma seca tão severa para esse ano quanto nós registramos no ano passado. O painel do clima, que é o site de monitoramento aqui do estado, que acompanha dia a dia o nível dos rios, a quantidade de chuva, os pluviômetros, todos esses painéis de monitoramento, eles indicam essa seca histórica para 2024. E aí, Karime, né, como eu disse, a gente vive um período onde em todas as cabeceiras as marcas dos rios estão abaixo da média, não somente aqui em Manaus. A gente ainda está vivendo o que os estudiosos costumam chamar de enchente, mas a gente não vai ter uma enchente como a gente teve em anos anteriores aqui na nossa região. E aí, como você disse, Karime, né, com essas previsões de que possamos ter dias tão difíceis quanto tivemos no ano passado, a Defesa Civil já se antecipou, o governo vem se antecipando, o governo federal tem se reunido com as autoridades aqui do Amazonas para tentar de alguma forma minimizar esses impactos. Uma atualização trazida pelo coronel Francisco Máximo da Defesa Civil aqui no nosso estado é o número de pessoas afetadas. Ano passado a gente teve cerca de 150 mil famílias e pelo menos 600 mil pessoas. Para esse ano a Defesa Civil já aumentou aí em mais de 100 mil pessoas, pelo menos 700 mil pessoas podem ser afetadas por essa questão da seca. E aí com isso, né, eles já anteciparam algumas recomendações, como você adiantou, Karime, uma delas, né, para que essas pessoas possam, se essas pessoas tiverem condições, que elas possam armazenar alimentos e água potável, assim como medicamentos, já que a gente sabe que muitas comunidades, muitos isoladas, né? acabaram ficando isolados. E aí também o governo já conseguiu através do IPAAM, né, a autorização para que já inicie o trabalho da dragagem dos rios, como você também disse, o Carlão falou, né? Os nossos rios são as nossas estradas. A gente só consegue ter acesso a alimentos, roupas, medicamentos por eles. Muita coisa chega pelos nossos... Chega e sai, né? Nosso escoamento do polo industrial que ficou afetado é justamente por isso também, né? A gente recebe e escoa também. E aí esse trabalho de dragagem, Karime, ele vai ser feito aí pelo governo federal, pelo DENIT, né? E com previsão de início já agora no mês de junho, porque as licenças já estão ok. Então a gente realmente precisa iniciar aí uma corrida contra o tempo. E aí o coronel Francisco Máximo falou um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Vamos conferir. No passado, a dragagem foi um serviço utilizado como paliativo, mas que teve um papel importante para ajudar no transcurso dessas embarcações que estavam com dificuldade de navegação. Então acreditamos que agora em junho esses serviços comecem efetivamente a dragar o nosso rio. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu, né, aí a fala do coronel Francisco Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil aqui no nosso estado. Mas, Karime, né, a previsão é que a gente deve receber pelo menos 100 toneladas de cestas básicas e mais de 80 mil litros de água para essas regiões mais afetadas aqui no Amazonas. Vale a gente reforçar, Karime, Carlão,
que as pessoas que precisam estocar água e alimentos são aquelas pessoas que moram nas comunidades mais afastadas, nos municípios mais distantes, que realmente sofreram com a seca histórica no ano passado. Exatamente, aquelas comunidades, aquelas áreas que ficaram isoladas, e a gente registrou, noticiou aqui. Para essas comunidades, realmente a orientação é que, se possível, vá, né, se prevenindo, vá aguardando. É claro que tem toda essa ação já sendo feita. Aliás, desde o ano passado, o governador esteve em Brasília já falando a respeito dessas ações para o enfrentamento da estiagem, que desde o ano passado já é prevista uma estiagem tão ou mais severa que a de 2023. Enfim, então é importante para que essas pessoas não fiquem desabastecidas, não é? E aí, Karime, outro agravante é a nossa economia, já que a gente deve atingir o pico ali da estiagem, o pico da seca, no finzinho de novembro, início de dezembro, assim como foi no ano passado, época de Black Friday, Natal batendo na porta. E aí, tudo isso já vem sendo tratado pelas nossas autoridades, né? E aí a seca também pode aumentar, é claro, as ocorrências de queimadas. Vale a gente reforçar que no ano passado a gente chegou a respirar, a qualidade do ar ficou péssima aqui na nossa região. A gente realmente acabou respirando fumaça tóxica. E aí também, Karime, né, para tentar minimizar abrir portas para que mercadorias possam chegar por aqui, os superterminais, né, que é um porto privativo aqui da nossa capital, deve abrir aí as portas para receber grandes embarcações, para que a nossa capital também não fique desabastecida, como explica o secretário da Defesa Civil. Um grande porto aqui do nosso estado, entendendo essa necessidade, ele está já se mobilizando para criar um porto temporário. Ele vai ser alternativa a ser usado por embarcações de grande porte e médio porte que não conseguirem atracar aqui, para que elas não tenham que voltar para o Pará ou mesmo deslocar cargas para o Pecém, né, o porto de Pecém, no Ceará. Então é mais uma alternativa colocada para poder servir de desembarque e armazenamento de mercadoria. 18 horas. É isso, Karime. Carlão trouxe aí as atualizações, né, de prevenção da estiagem divulgadas pela Defesa Civil aqui do nosso estado. A gente espera, né, que de alguma forma vai que o cara lá de cima resolve chover bastante aqui, né? Traz a chuva um pouquinho para cá, traz o calor lá pro sul, né? E assim mudar esse cenário a gente não sabe, mas a gente está trazendo aí, é claro, as atualizações dos prognósticos climáticos, já que tudo indica que a gente deve ter aí uma estiagem tão severa quanto tivemos em 2023, Karime. Com certeza, prevenir é melhor que remediar. Sem dúvida. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Para 6h13, valeu, Nathalie, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, vamos falar agora da polêmica sobre a permanência ou não, hein? Uma polêmica já inclusive antiga, digamos assim. A permanência ou não dos flutuantes no Largo do Tarumã-Sul, zona oeste de Manaus. Agora a Justiça acionou a Polícia Militar para notificar os donos de 900 flutuantes que devem deixar o local. Carlão, pelo menos desde dezembro do ano passado, eles tinham aquele prazo até dia 31 de dezembro para deixar lá o Tarumã-Sul. Enfim, isso aí tá... Até agora nada. Até agora rolando, até agora, né? E Sim. Nada foi feito. Bom, essa notificação que você disse está marcada para começar no dia 21 de junho, numa ação que deve contar com o apoio da Polícia Militar. Quem tem os detalhes é o repórter André Meirelles, que está aqui ao vivo e traz mais detalhes, explica melhor essa história pra gente. André, boa noite, André. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos nossos ouvintes. André, então, será que vai ser dessa vez que vai acontecer de fato a retirada dos flutuantes lá do Tarumã-Sul? Então, Karime, conforme a decisão, a visita ao local está prevista aí para ser realizada no dia 21 de junho, isso já às 9 da manhã, né? Com partida do Fórum Elza Vasconcelos, na zona centro-sul da capital, né? E aí a gente está falando da determinação do juiz aí, que inclusive pediu que a Polícia Militar forneça no mínimo 10 agentes do Comando de Ações Táticas da ROCAM, que são as Rondas Ostensivas Cândido Mariano, para acompanhar
ali os oficiais de justiça na ação que pode aí, segundo o juiz, abranger área de risco no leito ou sobre o igarapé, né? A Polícia Militar também vai ter que liberar ao menos 2 policiais do batalhão ambiental para fazer uso de drones da corporação no dia da operação ali, com o fim para auxiliar nas diligências, né? Além dos oficiais de justiça e dos policiais militares, a ação vai ter a presença de representantes da Procuradoria-Geral do Amazonas e também da Procuradoria-Geral de Manaus, isso e também do Ministério Público do Amazonas. De acordo com a Justiça, de 2021 a 2022, o número de flutuantes do rio saltou aí, eram apenas 40 e foram para 900. E as embarcações, essas que a gente está falando aí, são usadas aí para diversas atividades, né? Para diversas atividades, incluindo bares, restaurantes, hotéis, garagens para barcos e também alguns acabam utilizando ali essas estruturas e fazem como moradia, né? Um desses proprietários de flutuantes é o Diego Vasconcelos, né? Segundo ele, a decisão de retirar os flutuantes, ele até entende, mas ele falou que foi pego de surpresa com essa decisão do juiz ao ter que usar a polícia. Vamos conferir. Muito tempo luta pela regularização desse espaço do Tarumã. A gente entende que é necessária a regularização. A única coisa que pegou a gente de surpresa é o fato de a justiça autorizar ou determinar a saída com medida policial, num tom como se todos que estivessem aqui estivessem fazendo algo de errado, entendeu? 18 horas. Então a gente conferiu a fala do Diego Vasconcelos, que é um dos proprietários de flutuantes ali no local, né? Ou seja, por que a gente está colocando aqui essa situação? Porque os oficiais de justiça irão comunicar no próximo dia 21 de junho os donos de cerca de 900 flutuantes do rio Tarumã-Sul a respeito da ação judicial para que os flutuantes sejam retirados ali do local, né? A ordem dessa citação foi dada pelo juiz Moacir Pereira Batista, da Vara do Meio Ambiente de Manaus, ontem, né? Os oficiais vão ter o suporte aí dos policiais militares, que também vão usar drones para monitorar a operação, e segundo as informações é para garantir que os proprietários se defendam, né? Agora a gente fala aqui da ordem do juiz Moacir para citar os donos das embarcações, ocorre depois de uma reviravolta no caso e revela certa flexibilidade com a população que mora ali sobre o rio naquela região, né? Em diversas decisões proferidas desde o ano passado, em julho de 2023 até março deste ano, o juiz foi categórico ao afirmar que as embarcações devem ser retiradas imediatamente do local, porque a presença delas no rio contraria a lei federal que prevê que elas sejam submetidas às regras de um plano de bacia hidrográfica, né? Então, atualmente, não existe plano para o rio Tarumã-Sul, portanto, conforme o juiz, é impossível esse licenciamento de todos os flutuantes estarem ali no local. Então, pela decisão, conforme a decisão, o juiz deixa bem claro que essa retirada desses flutuantes é justamente para ver toda essa situação, porque de um lado tem a defensoria, tem o presidente ali da Associação de Flutuantes que fala que não é os flutuantes que estão poluindo, mas vem denúncia. Então, para chegar até essa decisão do juiz Moacir, então houve todos os lados foram ouvidos, todos os lados foram ouvidos. Houve todo um debate, né? Para que o juiz chegue nessa conclusão que é preciso sim que todos os flutuantes saiam do local. E depois, então, conforme a decisão do juiz, depois então da retirada de todos esses flutuantes, aí vai haver uma nova reunião para fazer novos planos e aí ver como é que fica a situação, se volta licenciamento, né? Então, só Deus sabe quando também. Exatamente. Né? Então é isso, Karime Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Agora 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas está entre os 5 piores estados no ranking nacional de segurança pública. Anote aí, hein? E Manaus é a 27ª cidade mais violenta do mundo e
a capital brasileira mais violenta em relação a homicídios, hein, Karime? Bom, essa é uma realidade que a gente tem falado aqui no 18 Horas e, enfim, a gente vive numa cidade assim. Nesse cenário, quando o Manaus mais precisa que o governo do Amazonas valorize e invista na polícia, na segurança pública, temos o quê? Servidores da segurança pública do estado acampados há mais de 20 dias, cobrando uma reunião com o governo, cobrando também o pagamento da database, que segundo eles, há pelo menos 4 anos está em aberto, não é pago, está atrasado. Agora, deputados estaduais reforçaram a necessidade do governo do Amazonas receber a categoria para negociar. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora com Odneia Araújo. O protesto dos trabalhadores da segurança pública do Amazonas, que há 20 dias estão acampados em frente à sede do governo em uma barraca, na tentativa de serem recebidos pelo governador Wilson Lima para negociar o pagamento de direitos trabalhistas de policiais civis e militares, nessa terça-feira chegou à Casa Legislativa do Amazonas. Apresentando números alarmantes envolvendo a segurança no estado, o deputado Dan Câmara, presidente da Comissão de Segurança da Casa, reforçou a necessidade do governo do estado receber a categoria para negociar. O único serviço em que não se delega a função de Estado é a segurança pública. Não se coloca processo seletivo embarcado em uma viatura fardado para poder cumprir a missão da segurança pública. E isso tudo tem refletido no posicionamento de nosso Estado negativamente no ranking nacional e que nós estamos sempre ali entre os 5 primeiros estados pior classificados em relação aos demais estados do país. Isto implica também na condição da nossa capital, Manaus, que hoje é a 27ª cidade mais violenta do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. E é a primeira capital mais violenta em relação a homicídios proporcionalmente para cada 100 mil habitantes. Esses números, de acordo com o deputado, são um reflexo da qualidade do serviço devido à falta de valorização dos trabalhadores da segurança pública no Amazonas. Ainda conforme o parlamentar, existem diversas pendências do Estado com os agentes da segurança, como a progressão salarial e as promoções atrasadas, mas a categoria priorizou reivindicar apenas a reposição das perdas salariais dos últimos 4 anos. Estamos há 4 anos e 30 dias sem sequer conseguirmos conversar com o governo do estado para poder tratar, meu nobre líder, em relação a essa questão. Mais de 30% de depreciação salarial. Nós não estamos falando aqui de aumento de salário, estamos falando de corrosão salarial. Eu considero particularmente um absurdo, sendo da base do governo, estando aqui assessorando o governo, presidente da Comissão de Segurança Pública desta Assembleia Legislativa, sequer ser chamado para conversar, tendo um requerimento formal encaminhado para uma agenda com o excelentíssimo senhor governador do estado, Wilson Lima. Diversas tentativas de negociar a database dos servidores da segurança pública com o governo do estado já foram feitas, inclusive por intermédio de ofícios e pedidos aos deputados da base do governo. Mas a exemplo do que faz com os professores, o governo do Amazonas se recusa em receber os trabalhadores da segurança pública. Enquanto isso, entidades que representam esses trabalhadores continuam acampadas em frente ao Palácio do Governo até que sejam recebidas para negociar. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, Manaus, 6 horas e 24 minutos. Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, a gente começa com uma boa notícia, assim, para a bancada feminina, né, pra gente, ó. Porque parece que na eleição deste ano, Manaus vai ter mais de 250 mulheres disputando aí vaga na Câmara Municipal. Legal, né, Cíntia? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Então, é legal, mas podia ser mais legal. Conta, por quê? Por quê?
Eu falei boa noite pra quem tá ouvindo a gente. Boa noite, ouvinte. Desculpa, meu mau jeito no chegar. Porque a gente tá falando aí de 2024, 250 candidaturas, mas em 2020 eram 422 candidaturas femininas. Então foi menor, olha aí. Bem menor, bem mais baixo. né? Então esse número não é de se comemorar, e sim de se lamentar. Exatamente. É porque a gente alcança esse número e vamos só lembrar quem que hoje já faz número, digamos assim, falando de mulheres no parlamento. Só lembrando, Câmara Municipal de Manaus tem 41 vereadores. Gente, né? Pensando em 41 lugares. Desses 41, são 1, 2, 3, 4 mulheres. Nossa. A gente tá falando da professora Jaqueline, da Iomara Lins, da Glória Carrati e da Thaisa Lippe. Então são só esses nomes no mundo aí de 41 vereadores. E nessa eleição foram as que tiveram 400 e tantas para na eleição de 2020, a última. E aí só 4 estão lá. Só 4 estão ocupando cadeiras. Vida, esse ano... Exatamente, é preocupante, porque esse ano a gente tá vendo 250. Metade. Claro que não é regra de 3 em ponto ali, né? Pode acontecer das mulheres ocuparem o lugar. Número maior de mulheres serem eleitas. Ainda que tenha um número menor de mulheres candidatas. Até porque tem muita mulher que vem com uma grande força, porque quem tem grande força para ser vereadora, em teoria, né, pelo que a gente vê das últimas eleições, claro que não é regra, mas assim, a gente vai observando e é o que costuma acontecer. Influencer tem um grande número, uma grande chance de entrar. Quem tem parente que já está na política e tem essa força, isso também tem uma chance alta, a gente costuma ver, tem muitos parentes ali. Quem tem acesso a ter uma grande visibilidade, então por isso que influencer tem. Pessoal que também, né, faz TV e tudo mais, às vezes até se mistura ali quem faz TV e quem tem uma grande presença na internet. Então quem consegue ter uma plataforma de comunicação grande, que normalmente isso já vem antes de você ser candidato, consegue também ter bons números para se candidatar. A questão aí não é quantidade, né? E sim, né? Quem representa, né, a figura, não é isso? Exatamente. Então, assim, são 250 candidaturas femininas, lembrando, nessa eleição municipal, pelo menos é o que é o esperado aí até outubro. E vamos ver como é que isso vai se comportar. O MDB é o partido que mais tem candidaturas femininas até o momento. Só que aí é o que mais tem. Sabe quantas são? 19. Sim. Nossa. 19 candidaturas. Então, o Mobiliza vem em segundo lugar com 16. O PMB, o Novo e o Agir, que é a federação, tem 15. Então, assim, realmente é um número muito tímido. Isso não significa que mais mulheres não possam ser eleitas, mais do que na última vez, mas é preocupante, é sinal de que pode acontecer do número de mulheres ficar ainda mais reduzido. Karime, Carlão. Legal, Cíntia, hoje foi debatido um assunto importante lá na Câmara, que é o aumento salarial dos professores. Cíntia, você tem detalhes aí sobre esse assunto que aconteceu hoje lá? É isso aí. Acontece esse assunto aí de salário dos professores, reajuste da remuneração dos professores da Prefeitura de Manaus, ele não é um assunto novo na Câmara, especialmente esse ano. Isso está sendo debatido há tempos, há meses. E os professores já tiveram ali uma proposta que eles recusaram e tudo mais. Dessa vez chega uma proposta que tenta cobrir a inflação. Então, não é exatamente um aumento, mas é um reajuste para que o salário fique atualizado, valendo aquele número que fala, porque inflação é isso, né? O número, o valor do dinheiro no tempo. Então, se você tem R$100 hoje, não é igual você ter R$100 daqui 5 anos. Esse dinheiro vai estar valendo menos. Então, o que está sendo feito é uma tentativa de fazer essa correção. Então, a gente está falando de um aumento, entre muitas aspas, de 3,69%. É a nova proposta. Isso significa, em reais, um aumento aí de R$ 90,35 para os professores com carga horária de 20 horas e R$ 180,70 para os profissionais que trabalham 40 horas semanais. Esse reajuste ele foi criticado por muitos vereadores, porque agora existe uma oposição dentro da Câmara, que é uma coisa bem diferente. Eu não estou acostumada a lidar com isso e cubro Câmara tem um tempo.
E também, né, os vereadores da base fizeram ali o papel deles, dizendo que a prefeitura está fazendo o que é possível. Agora, a gente sabe desse projeto porque a imprensa teve acesso antes. E se falou que ele chegaria na Câmara no dia de ontem, pela parte da tarde. A informação que eu tenho é que chegou sim, mas ainda não foi protocolado. E não está no SAPEG, que é o Sistema de Apoio ao Legislativo, ao processo legislativo. SAPEG é onde fica oficializado, tipo assim, agora está rodando, está valendo e tal. Então, esse projeto que está sendo discutido, ele até existe, mas ele ainda não entrou oficialmente. Então, ele ainda não está valendo real, não tem o que discutir, não tem o que votar, porque ele ainda não está rodando lá dentro, entendeu? E só estão discutindo as ideias, isso, as propostas, os debates, mas de fato mesmo não há nada, né? Não há nada, porque enquanto mais tempo demora, mais tempo isso demora para aparecer no bolso também. Tudo bem, tem que discutir e tudo mais, mas cadê a coisa acontecendo? Cadê o projeto chegando, ao menos, para que seja discutido de fato? Estão discutindo uma ideia, estão discutindo o projeto existe, mas ele ainda não está rodando. Então, não é que estão discutindo uma fake, mas estão discutindo porque a imprensa existe, porque fora isso, nem se saberia que esse projeto está caminhando, estaria sendo debatido, né? Ele nem se saberia da existência dele, porque dentro da Câmara está bem lenta a coisa. Bom. É o que se pode esperar, muitos debates. Eu tenho um pouquinho mais de tempo, então deixa eu aproveitar para contar uma coisinha. Hoje na Câmara, ainda falando de Câmara, né? Teve um episódio que até deu uma viralizada, que foi, estavam discutindo ali sobre educação, tudo mais, merenda escolar. E aí, essa oposição que agora existe dentro da Câmara falou que criticou essa merenda escolar, que tá fraca, que é só bolacha e suco e tudo mais. A base foi fazer o papel dela na pessoa do vereador professor Samuel. E ele disse que merenda é merenda. Essas foram as palavras, aspas, de Samuel, tá? Merenda é merenda. Merenda não é almoço, então não pode colocar na merenda um monte de proteína e tal, porque senão o estudante chega em casa e nem almoçar ele vai querer. Gente, que realidade esse senhor vive? Em que mundo ele vive? Ele não mora no Brasil não, né? Ele não sabe que, vamos lá, 90% das crianças da rede pública vão para a escola e onde elas lá vão conseguir a principal refeição do dia é contando com a merenda escolar. Onde é que esse senhor vive? Eu não acho que ele não saiba essa informação, até porque a gente está falando de um professor, mas eu acho que ele escolheu mal o argumento para defender Davi Almeida. Eu nem sei se ele está defendendo de fato, fica uma dúvida muito grande assim. O que ele está falando ali, né? Eu fosse Davi, dizia, tudo bem, não precisa me defender, mas não, obrigada, viu, amigo? Obrigada a tentativa aí. E alguém rebateu essa afirmação? Sim, teve rebate. O vereador Lissandro Breval falou que era um absurdo ele trazer esse argumento e falou algo parecido com o que você trouxe aqui também, Karime, da questão de ser o único alimento de muitos dos alunos que vão às escolas. A principal refeição de muitos alunos. E ele também trouxe uma informação que já existe uma lei dizendo que pode comprar alimentos saudáveis e de forma barata de produtor familiar e tudo mais. Só que ela não é colocada em prática. Porque não querem, mas a lei está lá justamente para incentivar a produção familiar, a produção de pequenos, né, de famílias que têm pequenos negócios de agricultura, pecuária e por aí vai. Isso no Brasil inteiro. Sim. Então, é assim que ficou a discussão. Falou uma grande besteira, porque esse projeto foi feito para ajudar a alimentação mais saudável, uma alimentação fresca, porque daí o dinheiro vai para essa cultura, essa propriedade familiar, né? Que geralmente é ali perto do município, é ali na região. Então, o aluno teria acesso a uma alimentação mais fresca e melhor. E, em contrapartida, o dinheiro circula no município, na cidadezinha, já que é ali perto. A parte boa de toda essa história é que o assunto rendeu. Foi pra debate. Porque viralizou essa fala, que ela chega a ser cômica, tão absurda. E as pessoas começaram a discutir justamente esse assunto de, mas por que não tá aplicando a tal da lei que permite comprar o alimento e tudo mais, todo mundo ganha. Exato. E vira assunto. Então, não talvez porque o vereador quis, mas ele ter dito essa frase comprometida
comprometedora, pra gente ser legal aqui, fez com que esse assunto entrasse em debate pra todo mundo que tá ali conectado na internet. Então, essa situação é tão séria que algumas crianças, o incentivo delas em ir para a escola realmente é a merenda, né? É a única refeição que infelizmente, ela tem no dia, infelizmente. Exato, mas, Carlão. Então vamos lá. São os nossos representantes. Obrigada, Cíntia. Trago mais informação pra você amanhã. Até amanhã. Valeu, Cíntia. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Fique ligado em 100,7. Continue aí no 18 horas. Daqui a pouquinho, em São Gabriel da Cachoeira, polícia prende homem de 28 anos acusado do crime contra a própria filha, né? Então, daqui a pouquinho você vai saber detalhes. 18 horas. E agora nós vamos à previsão do tempo, né? Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quinta-feira. Amanhã é quinta, Academia? Amanhã já é quinta, exatamente, dia 23. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 43%. E a umidade relativa do ar fica entre 71% e 94%. Mix. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus, agora em 26 metros e 12 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha, temos infelizmente aí mais um caso de abuso sexual contra um bebê. Isso mesmo, hein? Bebê de 15 meses de vida, e é aqui no Amazonas. A Polícia Civil do município de São Gabriel da Cachoeira prendeu um homem de 28 anos acusado do crime de estupro a vulnerável, no caso, a própria filha dele, Karine. O caso foi descoberto depois que a criança foi internada no hospital e os médicos identificaram sinais de estupro na bebê. Nathalie Moraes traz os detalhes. A Polícia Civil prendeu no município de São Gabriel da Cachoeira um homem de 28 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, uma bebê de 1 ano e 3 meses de vida. A delegada do município, Graça Jardim, no último domingo foi chamada pela direção do hospital da cidade, onde foi informada pelos médicos sobre uma criança que poderia ter sido vítima de estupro. Cumprimos o mandado de prisão realizado por essa delegacia especializada de polícia em São Gabriel da Cachoeira, em que o investigado é o pai, é o genitor da vítima, e a vítima possui apenas 1 ano e 3 meses. Ele é acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a menor. Essa informação chegou até a gente através do próprio hospital São Gabriel da Cachoeira, em que nos informou que havia uma possível vítima. Imediatamente me desloquei até o hospital e confirmamos a veracidade das informações, né, com a médica, com o exame de condição carnal e anal. Imediatamente iniciamos as diligências para descobrir quem seria o autor, até porque a vítima não verbaliza, não fala, é um bebê, uma bebê. Então, como se tratava de uma violação recente, acusada de academia, verdadeirão, nós fomos por exclusão e chegamos ao investigado. Na delegacia, a mãe da vítima afirmou que a única pessoa que havia ficado com a criança era o próprio pai, que buscou a criança na última sexta-feira para comprar um sapato e que a criança voltou para ela chorando. Quando a mãe foi dar banho na criança, ela ficou em choque e levou imediatamente a filha para a unidade hospitalar. As investigações iniciaram para verificar todas as situações. A delegada passou a ouvir as pessoas que moram com a mãe, assim como o pai da criança e o avô paterno. Além do pai, nenhum outro adulto havia ficado sozinho com a criança. Em meio às evidências, a delegada representou pela prisão preventiva do pai da bebê, que foi cumprido na manhã de hoje. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, tem mais, hein? Hoje também um indígena da etnia tucano foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 16 anos e também a enteada de 23 aqui no Amazonas também. A polícia prendeu o homem hoje onde ele trabalhava.
Na manhã desta terça-feira, hein, Karime? Terça-feira. Exato, foi na manhã da terça-feira, exatamente. Foi aqui em Manaus. A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Joyce Coelho, explicou que as investigações contra o indígena começaram depois de uma denúncia da enteada, de 23 anos. Bom, logo depois a irmã dessa enteada, a menina de 16 anos, confirmou também as outras histórias, as histórias dos abusos. E esses abusos foram inclusive relatados para a mãe das jovens, que não tomou nenhuma providência. Olha, o homem passou por audiência de custódia e segue agora à disposição da justiça. Já a mãe das meninas responderá por omissão de estupro de vulnerável e também pelas agressões físicas. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente ir para Brasília. Bora, Carlão? Bora lá. Bora lá falar com o nosso correspondente, jornalista Cadu. Carlos Eduardo Matos, conhecido como Cadu. Boa noite, Cadu. Bem-vindo. Clima quente. Eu sei que hoje está muita correria aí em Brasília, né, Cadu? Então, parece que ficamos de fora do grupo de trabalho da reforma tributária, Cadu. E como é que ficam os interesses do estado do Amazonas, principalmente nas questões sobre a Zona Franca de Manaus? A gente deve se preocupar? Conta pra gente, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Das 18 horas. Deve se preocupar sim, Karime. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados, falando ao vivo com vocês. E hoje à tarde, Karime, eu conversei com alguns parlamentares da nossa bancada para saber como é que vai ser defender a Zona Franca de Manaus, estando fora do grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária. Karime, essa fase de regulamentação ela é muito importante. É onde se discute os detalhes de como vai ser o novo sistema tributário. E a Zona Franca de Manaus, ela vai ser diretamente afetada, porque vão ser suprimidos 2 impostos federais. O imposto de importação, o II, e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Impostos os quais o governo federal concede incentivo fiscal para manter a Zona Franca. Então, esses 2 impostos vão ser agregados ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Complicado, né? Por isso que seria muito importante ter um deputado do Amazonas discutindo essa matéria. Acontece que hoje, Karime, o Carlão, Câmara, o Arthur Lira, a lista dos grupos de trabalho que vão discutir a regulamentação da reforma. E não tem nenhum deputado do Amazonas nessa lista. Agora há pouco eu conversei com o deputado Paulderney Avelino, que lamentou bastante, Karime, a ausência do Amazonas nessa fase da reforma. Foi uma pernada que envolveu a Arthur Lira e o partido dele, o União Brasil. Então vamos ouvir Paulderney Avelino. O Amazonas ficou sem representação. Ao que me parece, o líder me disse que me indicou e o presidente, a prioridade dele foi com outros nomes, talvez mais próximos dele. Eu entendo que há aí uma quebra de um compromisso que havia sido previamente assumido. Mas, em conversa agora com o senador Omar e com o senador Eduardo Braga, Omar me disse que conversou com o Lira, que garantiu para ele que a Zona Franca estaria preservada e não se preocupasse. Claro que eu me preocupo. Não estou confortável, não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. Não estou confortável, não gostei da forma como foi feita a coisa, mas meu dever aqui agora é continuar trabalhando ou dentro ou fora desse grupo de trabalho para mandar o projeto para o Senado redondo, para evitar qualquer tipo de surpresa que possa acontecer. 18 horas. Então a gente acompanhou a fala do deputado federal Paulderney Avelino do União Brasil. Cadu, fica muito delicado mesmo, né? Delicado. Karime, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá bom agora. Melhorou, Cadu. Agora tá melhor. Antes estava picotando pouco. Segue daí. Eu tô no alto do prédio aqui do 9º da Câmara dos Deputados para ver se melhora a ligação. Você segura aí, hein? Mas vamos lá, o Karime e Carlão, eu também conversei com o deputado Sidney Leite. Ele também está muito chateado, gente, com o partido dele, o PSD, porque no caso dele foi especial, viu? Ele estava indicado pelo PSD para ser membro desse grupo de trabalho. O nome dele estava saindo na imprensa como pretenso membro desse grupo de trabalho. Só que o PSD escolheu o deputado Luiz Gastão, do estado do Ceará. Então vamos ouvir o que diz o Sidney Leite.
Olha, eu não posso responsabilizar o presidente Arthur Lira porque eu não tratei isso com ele, até porque quem indica é o partido. Eu tratei no meu partido, infelizmente, né? E eu sou muito transparente, o comportamento da liderança do meu partido não foi transparente. Estou dizendo isso aqui publicamente, certo? Eu lamento profundamente esse tipo de comportamento, porque se o fosse, teria acontecido e teria uma posição clara e uma comunicação reta. Mas que com certeza dificulta sobremaneira, né, a nossa articulação enquanto bancada na Câmara dos Deputados. Vamos precisar ter um esforço redobrado aqui no sentido de fazer emplacar e fazer a sintonia fina do que a gente precisa para garantir as vantagens comparativas do polo industrial da Zona Franca de Manaus. Agora, eu digo que nesse primeiro round aí, já dessa segunda etapa, nós tivemos uma grande perda, sem ter nenhum representante da bancada do Amazonas no grupo de trabalho. Nós vamos ter que trabalhar nas duas frentes para que a gente possa ter uma proposta fruto desse entendimento, deputados e senadores, ouvidos técnicos, ouvido o setor produtivo, e tentar emplacar isso, tanto aqui quanto no Senado, né? A perspectiva no Senado é que o senador Eduardo Braga seja o relator, né? E com isso minimize, né, essa desvantagem que nós temos aqui na Câmara dos Deputados. 18 horas. Tá aí agora o posicionamento do deputado federal Sidney Leite, uma grande perda, né, Cadu? Também descontente, né? Pois claro. é. Exatamente, Karine, Carlão. Eu também ninguém disse que ia ser fácil, né, pro Amazonas, né, Karine? A esperança agora, como nunca disse, né, Cadu? Está lá com o senador Eduardo Braga, que deve ser o relator da reforma lá no Senado. E torcer para que as correções ao texto da regulamentação sejam acolhidas, né? Todo aquele trabalho dos especialistas que a gente contou aqui nas 18 horas, vieram economistas, especialistas, pessoal entendido de Zona Franca veio aqui e conversou com o Mar Aziz, conversou com o governo. A gente espera que todo esse trabalho não tenha sido em vão e que a Zona Franca de Manaus não seja esquecida de fato. Mas agora tem um fato de uma coisa de bastidor que eu apoiei, Karine. Está todo mundo reclamando como Arthur Lira está conduzindo essa fase da regulamentação. O objetivo dele é concentrar poder, concentrar a fama, os louros, o bônus, literalmente, de todo esse trabalho da regulamentação. Por quê? Porque ele vai ser o relator da reforma. Você acredita nisso? Agora, E pode? Pois é, a gente não acredita mais em regimento interno da Câmara. Meu agora, Deus! O que está acontecendo? São 7 deputados, eles vão discutir a regulamentação e quem vai o texto, quem vai escrever o texto vai ser a equipe do Arthur Lira. Ele vai ser meio que o relator. Não está muito clara a forma como ele vai conduzir esse trabalho, mas tudo leva a entender de que a tentativa dele é de concentrar poder. O mandato dele, ele precisa eleger o sucessor dele, então toda essa escolha envolve pessoas que o apoiam, né? Apoiam o candidato dele à sucessão. Tem um jogo político por trás, voltado para 2026, 25, né? Então, Karine, Carlão. Valeu, Cadu. Olha só, agora tem um projeto de lei que legaliza a castração química voluntária para presos reincidentes no crime de estupro. Ela foi aprovada, né, essa lei, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Inclusive, a gente falou desse assunto, que é um assunto polêmico e um assunto bastante delicado e controverso, né, isso, Cadu? Explica aí mais detalhes pra gente de como foi essa aprovação e como está sendo a repercussão, né, dessa aprovação, Cadu. Carlão, semana passada a gente falou sobre isso, né? Na época, sim, a CCJ do Senado tentou voltar a matéria, mas aí o senador pediu vista, só que dessa vez, hoje, a proposta foi votada e aprovada, com 17 votos a 3, Carlão. Uma vitória cachapante, principalmente da direita conservadora do Senado, que levou para frente esse projeto. Os 3 senadores do Amazonas, que eles, o Eduardo Braga, Plínio e Omar, fazem parte da CCJ, mas só um deles se posicionou publicamente nessa matéria, Carlão. Omar Aziz, embora tenha registrado presença na reunião da CCJ, não registrou voto nessa matéria. O mesmo fez Eduardo Braga. Plínio Valério votou sim ao projeto de lei da castração química. Essa proposta, Carlão, é de autoria do senador Stevenson Valentim. Ela propõe legalizar a castração química no Brasil, só que de forma voluntária e destinada aos presos reincidentes nos crimes de estupro, abuso sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Se o preso escolher pela castração
recebe condicional. Basicamente é isso. E como se trata de um projeto de tramitação terminativa, ou seja, não precisa passar pelo plenário, a proposta vai direto para a Câmara dos Deputados, vem para cá para ser discutida. Então é polêmica à vista, não acaba agora, vem para a Câmara e provavelmente passa, porque a ala conservadora, a direita bolsonarista, a direita, o Centrão também está apoiando essa matéria. Vários deputados estão apoiando por causa da flexibilidade desse texto que a gente falou. A questão do voluntário não é uma punição, em cima da questão voluntária, o Estado tem que oferecer, mas a questão são os meandros, né, os detalhes. Ou seja, quem que vai pagar essa castração? O Estado vai pagar para castrar um preso? Não sei, ele já paga pela prisão da pessoa. O Estado custeia a pessoa, manter a pessoa no sistema prisional. Se ele ficar preso, também vai ter que pagar, né? Exatamente. Então tem toda uma discussão que vai ser isso. A gente espera que seja tratada aqui na Câmara dos Deputados de forma mais detalhada, porque no Senado esses meandros aí não foram discutidos. Foi tudo muito assodadamente. Beleza. Carlão e Karine. Cadu, você tem um destaque aí pra gente, a mais que está sendo votado, está sendo discutido aí rapidinho, Cadu, resume pra gente. Bora lá, Karine. Vamos lá de rapidinhas. Karine Carlão, o presidente Arthur Lira, ele colocou na pauta de hoje a votação da proposta da taxação da compra de até $50 nos sites estrangeiros. Ele próprio está fazendo campanha pela aprovação dessa matéria. Inclusive, ele vem mudando o discurso, afirmando que quem mais se beneficia com esse pequeno comércio, digamos assim, de $50 em $50, são as classes A e B. E segundo ele, não se trata só de taxar os mais pobres. Ou seja, ele mudou a narrativa para tentar avançar nessa matéria. É um argumento dele. Então vamos aguardar, Karine, porque pode acontecer a votação hoje à noite. E provavelmente a bancada do Amazonas deve sim apoiar essa proposta de taxação, viu? Outra pauta que pode ser colocada em votação é o chamado PL da Globo. Isso aí está dando o que falar nas redes sociais. Esse projeto trata da taxação dos streamings. A forma como está o projeto, que condiciona a redução do imposto ao volume de conteúdos nacionais, não está agradando os deputados, porque estaria beneficiando o Grupo Globo, dono do aplicativo Globoplay. Há uma expectativa de votação, mas tudo vai depender de como vai ser a votação da taxação dos importados. Ok, Cadu. Obrigada pelas informações. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Agora 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, cerca de 1 tonelada de maconha tipo skunk, hein? Foi apreendida na terça-feira lá no município de Iranduba, Karime. Exatamente, foi divulgado hoje, né, Carlão? E segundo a polícia, não houve prisões. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite novamente, André. Então, a polícia segue nas investigações, certo? Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e ouvintes. Isso, segue nas investigações. Isso porque as drogas, elas foram apreendidas em uma área de mata ali em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Esse material ilícito, avaliado em R$20 milhões, seria distribuído em diversas cidades aqui do estado do Amazonas. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas por meio do DRCO, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Isso foi feito em uma ação conjunta com o Comando de Operações Especiais, né, o COI, da Polícia Militar aqui do Amazonas, e apoio da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Inclusive, conforme o delegado Mário Paulo, que é o diretor do DRCO, que ele vai falar agora, a gente vai acompanhar a fala dele, ele fala que a equipe de investigação tomou conhecimento sobre esses entorpecentes no domingo, dia 19 de maio, né? E que ali estava acontecendo um carregamento ilícito que estava descendo da região do Rio Japurá para Manaus. Vamos acompanhar. Tanto a COI quanto o DRCO tinham informações acerca de um carregamento de droga que estava descendo da região do Rio Japurá para a cidade de Manaus, e nós conseguimos fazer a apreensão de parte desse carregamento numa região de mata próximo ao município de Iranduba. As investigações continuam para apurar tanto quem participou do transporte desse material ilícito quanto a destinação deles. Essa operação contou também com a participação de policiais da Delegacia Fluvial e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da
Delegacia de Combate às Organizações Criminosas. Foi muito importante a participação deles porque eles estavam aqui na cidade para cumprir mandados de busca e apreensão relativos a uma operação de lavagem de dinheiro que tinha como crime antecedente justamente o tráfico de drogas. Então eles puderam participar dessa situação, dessa nossa ação conjunta aqui, que resultou na apreensão de aproximadamente 1 tonelada de drogas, mostrando que o vínculo existe realmente entre os alvos daqui de Manaus e do Rio de Janeiro. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado Mário Paulo, que é o diretor do Departamento de Repressão. Inclusive, essa maconha ela foi apreendida aí também, só que ninguém ainda foi preso, né? As investigações continuam aí, as diligências prontamente iniciaram juntamente com os policiais das delegacias, inclusive do Rio de Janeiro, que estavam em Manaus para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão referentes à Operação Rota do Rio. Ontem a gente trouxe, inclusive, aqui, né, a Operação Rota do Rio, os policiais... É o desdobramento. Desdobramento, né? Também continua aí, então. A polícia segue, inclusive, com as investigações. Somente em 2024 já foram apreendidas aqui no estado do Amazonas aproximadamente 8 toneladas de drogas, Karime. Essa que está sendo investigado, o ex-prefeito de Anamã, né, por usar o frigorífico dele como lavagem de dinheiro. Está tudo sendo investigado pela polícia. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. 18 horas. Agora nós vamos conferir a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592, e dessa vez o nosso ouvinte, mandou um áudio pra gente. Foi o Vanderlan Carvalho, lá da Cidade de Deus, comentando sobre o assunto dos flutuantes. Vamos conferir. Alô, Vanderlan. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Eu me chamo Vanderlan. Eu estava ouvindo aí a reportagem sobre os flutuantes. Eu, como usuário, já usei o flutuante, já fui lá, já aluguei, passei o final de semana. Bacana, legal. Mas desaprovo totalmente o modelo que os flutuantes usam, os banheiros para a população. Desaprovo totalmente, porque tudo vai para dentro d'água. O que eu aluguei quando eu fui no banheiro fiscalizar mesmo, entendeu? Realmente não tem nenhuma proteção no banheiro, vai tudo para dentro d'água. Então, quando a lei cobra uma coisa que as pessoas não querem cumprir, infelizmente tem que ter uma ordem pesada para poder os caras entrar no sistema. 18 horas. Aí, valeu, Vanderlan. Tá aí a fala, né, a respeito dos flutuantes, dessa questão polêmica. Muito obrigada, Vanderlan. Quem também participou pelo WhatsApp do 18 horas foi o Thiago Pará, do Nova Cidade. O Thiago disse o seguinte: boa noite, Karime, Carlão, boa noite. E a todos que estão sintonizados no 18 horas, a seca cada vez mais severa na nossa Amazônia é o resultado da mudança climática, que é um fato. E o ponto central dessa alteração é o desmatamento. O único caminho para diminuir o efeito dessa mudança climática é o povo tomar consciência plena para preservar o meio ambiente. E o investimento em uma educação pública de qualidade, assim como uma fiscalização efetiva, que infelizmente é desde sempre só falácia pelas autoridades. Tá aí, falou, junto com a bronca, né, do Thiago Pará. Obrigada pela participação. Valeu, Thiago, valeu, Vanderlan. 18 horas. E agora nós vamos para o esporte com Cid Soares. Alô, Cid, como vai ser hoje Amazonas e Flamengo? Cid Soares, é com você. O assunto de hoje não podia ser outro, né? Amazonas Futebol Clube e Flamengo voltam a campo nesta quarta-feira e o objetivo do Amazonas é vencer o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo vai ser na Arena da Amazônia daqui a pouquinho às 8h30 da noite, horário local. O Flamengo venceu o jogo de ida por 1-0 no Maracanã e tem a chance de apenas empatar para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. E apesar do placar negativo, o Amazonas pensa em vitória e precisa de 1-0 para levar aos pênaltis, ou 2-0 para seguir direto. O Flamengo busca a vitória para não se complicar durante o confronto e ter a chance ainda de ser eliminado. Desfalques do Flamengo para a partida. Tite não relacionou 4 jogadores para o duelo com o Amazonas. Isso porque o Léo Pereira e Bruno Henrique
sofreram lesão e ainda se recuperam no centro de treinamento Ninho do Urubu. Além disso, Eric Pulgar está em fase final de tratamento da contusão e por isso não pode voltar nem a treinar e nem a jogar com a equipe rubro-negra. Carlinhos, assim como os jogadores citados, também não entrou na lista de relacionados do Flamengo. O atacante jogou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil e, portanto, não pode jogar no mata-mata nacional. Desse modo, o atleta permanece no Rio de Janeiro. E o Amazonas, por outro lado, tem 2 desfalques confirmados para o duelo de hoje. Isso porque o PH e Mantuan estão lesionados e ainda ficam à disposição do departamento médico. De resto, todos os jogadores foram relacionados para esse embate de hoje à noite. E olha, todos os ingressos do setor sul da Arena da Amazônia, destinados à torcida do Flamengo, foram esgotados. No entanto, segundo a assessoria do Clube Aurinegro, a informação que restam alguns bilhetes para a Arena Mais DB e a VIP, que são setores mistos. Desse modo, um ponto físico no local da partida para a compra dos ingressos segue aberto desde as 9 da manhã até daqui a pouquinho, às 19 horas, horário de Manaus. E além disso, a comercialização dos tickets também acontece de forma online no achetickets.com.br. O setor superior sul, visitantes e camarotes estão esgotados. Na última partida, o Amazonas empatou por 1-1 contra o Paysandu em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e já o Flamengo vem de uma semana sem jogar por conta da paralisação do Brasileirão devido às enchentes sofridas no Rio Grande do Sul. Seu último jogo foi contra o Bolívar e o Mengão saiu vitorioso, 4-0 em jogo válido pela Copa Libertadores. E olha, atenção, o trânsito no entorno da Arena da Amazônia está alterado desde cedo por causa do jogo de hoje. E a sugestão para quem não vai ao estádio é evitar circular nas proximidades. Era o que tínhamos para hoje. Valeu, Cid Soares. Obrigada. 7-1, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os incêndios na Amazônia bateram recorde neste início de 2024. Seca extrema e a baixa umidade intensificaram os incêndios florestais, devastando mais de 12 mil quilômetros quadrados da floresta entre janeiro e abril, a maior área registrada em mais de 2 décadas. Este território queimado é maior do que o Catar, país do sudoeste asiático. Os incêndios na Amazônia raramente ocorrem de forma natural, sendo causados principalmente por atividades humanas, como a prática de queimar áreas para abrir espaço para a agricultura. Esse comportamento destrói a floresta, ameaça a biodiversidade, a qualidade do ar e também a vida das comunidades locais. No ano passado, Manaus foi tomada por uma fumaça tóxica que durou meses, deixando o ar da cidade como um dos mais poluídos do mundo. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.